Esse já é o quinto vídeo da parceria do Vogalizando com o Paulistão. Hoje a gente vai falar dos amistosos que o Atlético Sorocaba foi jogar lá na Coreia do Norte. Assiste aí, deixa o like quando terminar, mas fica atento que semana que vem tem mais. Na década de 1980, o esporte que era sensação em Sorocaba, no interior de São Paulo, era o basquete, com o Clube Atlético Minercal, onde a Hortência jogou de 1985 até 1992. Para se ter uma ideia, nos Jogos Pan-Americanos de Cuba, em 1991, das 12 jogadoras da seleção brasileira, 6 jogavam em Sorocaba. E em 1991 foi fundado ali o Clube Atlético de Sorocaba, que além do basquete, tinha outras modalidades: atletismo, ciclismo, judô, natação, vôlei, e em 1993 foi aberto um departamento de futebol. O Atlético de Sorocaba é um clube relativamente jovem, mas o começo foi difícil para os caras. Os anos 90 foram de muita luta. O clube conseguiu acesso para a Série A3 do Paulistão e lutou para se manter ali, até que no começo dos anos 2000 conseguiu acesso para a Série A2 e depois para A1. A década de 2000 foi o ponto alto do clube, chegou a ser campeão da Copa Paulista em 2008 e grande parte do motivo para esse sucesso foram os investimentos que o clube recebeu da Igreja da Unificação, que tinha como líder o reverendo Moon, Sun Myung Moon, que nasceu no território onde hoje está a Coreia do Norte em 1920. Ainda muito novo, ele foi para a Coreia do Sul e investiu em transporte, comunicação, fez uma baita grana. Era crítico do comunismo, mas manteve uma boa relação com Kim Il-sung, avô do atual líder norte-coreano. Reverendo Moon nasceu antes da guerra que viria a dividir as duas Coreias. Seus fiéis acreditavam que Deus escolheu ele, quando ele tinha 15 anos, para ser o seu representante na Terra. Ele angariou milhares de seguidores, inclusive vários aqui no Brasil, principalmente durante a década de 1990, e defendeu a ideia de realizar atividades sociais e humanitárias em prol da paz mundial através do futebol. Além do Atlético de Sorocaba, ele investiu também no CN do Mato Grosso do Sul, o Clube Esportivo Nova Esperança, e com o Atlético de Sorocaba dispondo de mais dinheiro para modernizar seu centro de treinamento e melhorar a equipe, os caras conseguiram chegar na elite do Paulistão. Quem também tinha chegado na elite do futebol mundial naquela década foi a Coreia do Norte, que se viu classificada para a Copa do Mundo de 2010, que ia acontecer na África do Sul. Mas por conta da situação geopolítica do país, era complicado arranjar seleções amigas para jogar amistosos. A Coreia do Norte é um país muito isolado no cenário internacional. O país ainda entende estar em guerra com a vizinha Coreia do Sul, isso desde a década de 1950. E amistosos são importantes até para que a seleção fique mais entrosada. Então o Reverendo Moon deu uma forcinha para que fosse marcado um amistoso entre a seleção norte-coreana e o Atlético de Sorocaba. O clube não ia se negar. O reverendo era praticamente o dono do clube. E em novembro de 2009, um avião cedido pelo governo norte-coreano levou os jogadores e a equipe técnica até Pyongyang, capital do país, onde eles posaram na frente do monumento ao Kim Il-sung e conheceram o imenso estádio onde ia ser disputado o jogo. Foi uma experiência diferenciada, cerca de 80 mil pessoas estavam lá para assistir o jogo e é comum que se diga, em notícias da época, que tinham mais 30 mil do lado de fora assistindo por telões. Os jogadores do Atlético de Sorocaba não estavam habituados com um público tão grande, mas os torcedores não eram tão eufóricos quanto os torcedores brasileiros. Em geral, ficavam sentados e o estádio ficou em silêncio por grande parte do jogo. Até pareciam os jogos da época da pandemia, quando eram sem torcida e dava para ouvir os técnicos dando as orientações para os jogadores. No final, o jogo ficou em 0-0. Teve umas chances para lá, outras para cá, mas ninguém conseguiu marcar. Hoje é fácil de achar relatos de jogadores que jogaram aquela partida. Os caras estranharam, claro. Era um país completamente diferente, de uma cultura completamente diferente e com uma dinâmica muito incomum. Os jogadores já estranharam o exército no aeroporto, tiveram os celulares retidos, bagagens verificadas, foram impedidos de fazer qualquer tipo de filmagem, os passaportes deles ficaram com as autoridades, mas também falaram da limpeza, organização e grandes construções da capital norte-coreana. Foi a primeira vez que um clube brasileiro foi até a Coreia do Norte. E é comum que se diga que os norte-coreanos achavam que a seleção deles estava jogando contra a seleção brasileira, porque o Atlético de Sorocaba jogou de amarelo e no placar estava marcada a sigla para a República Popular da Coreia, PKR, e a outra era BRA, de Brasil. Mas provavelmente os caras só queriam se referir ao Atlético de Sorocaba como uma equipe brasileira mesmo. Tanto que na transmissão do jogo
pela TV coreana, apesar de aparecer uma bandeira da Coreia do Norte do lado da bandeira do Brasil, no texto que veio antes da partida, o clube foi apresentado como Atlético Sorocaba-Brasil. Por ser um país muito pouco conhecido, algumas coisas podem causar estranheza e alguns relatos podem ser exagerados. Alguns relatos de jogadores que jogaram aquela partida dizem que toda vez que os norte-coreanos tocavam na bola, a torcida explodia. Mas não é isso que a gente vê nas imagens do jogo que estão disponíveis na internet. A torcida norte-coreana reagia quando alguma coisa acontecia, quando um chute no gol ou uma intervenção na defesa acontecia, por exemplo. Não era qualquer toque na bola que levava a galera à euforia. E o apoio ao clube geralmente vinha em forma de palmas, não em gritos e músicas como a gente costuma ver por aqui. A seleção da Coreia do Norte acabou no mesmo grupo que o Brasil na Copa 2010. Perdeu por 2-1. Nós também levou de 3-0 da Costa do Marfim e 7-0 de Portugal. Amargou a última colocação do torneio, mas aquela não foi a última partida contra o Atlético de Sorocaba. O clube viajou para a Coreia do Norte outras 3 vezes. Em 2010, perdeu para a seleção norte-coreana por 1-0. Dizem os relatos que num jogo marcado por erros de arbitragem e favorecimento para os norte-coreanos, e em 2011 foram mais 2 partidas, uma derrota por 1-0 e depois um empate sem gols. O técnico do Atlético de Sorocaba, nesses últimos 2 jogos, era o Fernando Diniz, mas o clube profissional voltou para casa sem fazer nenhum golzinho contra os norte-coreanos. Em 2015 foi o time sub-15 do Atlético de Sorocaba que foi enviado para a Coreia do Norte para disputar um torneio que contava com equipes norte-coreanas, sul-coreanas e chinesas. Ficou em terceiro e mais uma vez vieram relatos de favorecimento para os norte-coreanos. O desconhecimento sobre a Coreia do Norte faz uma galera pensar que se o Atlético de Sorocaba tivesse ganhado o jogo, os jogadores iam ser executados ou coisa do tipo, impedidos de sair do país. Então o empate era a melhor opção, mas isso é muito improvável, tanto por conta da relação do Reverendo Moon com o país, quanto pela falta de precedentes. Jogos de futebol acontecem na Coreia do Norte e nunca aconteceu qualquer problema com uma seleção que ganhou dos caras jogando lá. Não é incomum que clubes que não estejam na elite do futebol nacional viajem para outros países para jogar torneios amistosos. O Bangu já tinha ido para a Coreia do Sul em 1984 jogar President's Cup, que na época também foi disputada pela seleção da Coreia do Sul, da Tailândia e da Guatemala e clubes bem conhecidos, como o Alianza Lima do Peru e o Bayer Leverkusen da Alemanha, que inclusive foi derrotado pelo Bangu na semifinal, antes do Bangu derrotar o Hallelujah FC da Coreia do Sul e levar o caneco para casa. Em 2015, o Bangu ainda ia ser campeão da Copa BTV no Vietnã, um torneio internacional desde 2003, organizado pela Federação Vietnamita de Futebol e uma estação de rádio e TV. E não só o Bangu. Em 2009, o Duque de Caxias foi campeão e em 2007 e 2011, quem ganhou o torneio foi o Matsubara, clube do norte do Paraná. Foi campeão 2 vezes. A President's Cup na Coreia do Sul já tinha sido vencida pela seleção paulista sub-20 em 76 e 77. O Vitória do Espírito Santo ganhou em 79 e o Operário do Mato Grosso do Sul dividiu o título com a Coreia do Sul depois de um empate sem gols em 1982. O Operário ainda ganhou um campeonato na União Soviética em 1973. E falando na União Soviética, em 1966 o Corinthians recebeu a seleção soviética e ganhou de 3-1. No mesmo ano, o Corinthians foi até Turim disputar a Copa Cidade de Turim, onde enfrentou a Inter de Milão e o Espanhol, se sagrando campeão da competição, que ainda tinha o Juventus disputando o título. O Reverendo Moon morreu em 2012. E apesar das viagens para o outro lado do mundo, o departamento de futebol do Atlético de Sorocaba hoje está com as atividades paralisadas.